Olá, nós iremos falar sobre o nazismo. O nosso grupo é composto pelos integrantes Brian, Larissa, Thaís e Victor. O que foi o nazismo? O nazismo, também conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, foi um movimento político e social que surgiu na Alemanha logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ele foi classificado pelos historiadores como um movimento da extrema-direita. O nazismo assumiu o poder em 1933, quando Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha. Essa ideologia visava dividir a sociedade alemã daquela época. De um lado, a raça ariana, como sendo símbolo de força, superioridade e pureza germânica. Do outro lado, os judeus, negros, estrangeiros e os homossexuais, que eram caracterizados pela ideologia como seres inferiores. Agora falaremos sobre a história do nazismo. Após a Primeira Guerra Mundial, finalizada em 1918, a Alemanha enfrentava, além de uma ameaça comunista, uma séria crise social, caracterizada principalmente pelas más condições de vida dadas aos seus camponeses e trabalhadores. Muitos desses problemas sociais germânicos foram causados devido aos reflexos do Tratado de Versalhes, o qual impunha à Alemanha restrições econômicas e multas. Dessa forma, o período histórico alemão entre 1918 e 1933 foi marcado por um conturbado cenário político, com destaque para a criação do Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão, cujo seu líder era o até então desconhecido Adolf Hitler. Neste contexto social, o partido de Hitler, de forma populista e autoritária, consegue aos poucos ludibriar a população alemã. Sendo assim, por meio de diversas manobras políticas e manipulação da opinião pública, Hitler é nomeado chefe de Estado da Alemanha, no ano de 1933, e inicia-se a história do nazismo no mundo. Empenhando-se em disseminar ao máximo o discurso nazista por todo o território alemão, Hitler, já no seu primeiro ano de mandato, se consagra como um líder soberano e é visto por grande parte da população como um salvador. Naquela época, Adolf criticava duramente a presença judia na população alemã, sob o argumento de que eles eram os grandes responsáveis pela crise no país, já que muitos judeus eram comerciantes e possuíam certa riqueza. Como o nazismo é considerado um movimento totalitário, baseado na manipulação e no ódio, criou-se neste período o cenário perfeito para uma espécie de caça às bruxas. Diante desse contexto totalmente favorável, obtendo poder com aprovação pública, Hitler intensifica a perseguição aos judeus e às outras minorias em geral, e em 1933 constrói o primeiro campo de concentração nazista na cidade de Dachau. Desde o início da ascensão política de Adolf Hitler, indícios e elementos preconceituosos já eram detectados. Entretanto, foi a partir de 1933 que a situação tomou proporções agravadas. Agora eu vou falar sobre as características do nazismo. O programa do Partido Trabalhista de 1920 e os textos de Hitler sintetizaram sua proposta ideológica do regime nazista, sendo o totalitarismo sua primeira característica, que se define pelo indivíduo pertencer ao Estado e não poder ser liberal nem parlamentar, pois não deveria fragmentar-se em função de interesses particulares. Como o fascismo, o nazismo era antiparlamentar, antiliberal e antidemocrático. Deveria ter um único chefe, e esses princípios podiam ser resumidos em um povo, um império e um chefe. Outra característica é o racismo. Segundo essa ideologia, os alemães pertenciam a uma raça superior, a raça ariana, que sem se misturar a outras raças deveriam comandar o mundo. Os judeus eram considerados seus principais inimigos, em combate a outras ideologias como o marxismo, o liberalismo, o franco, maçonaria e a Igreja Católica era fundamental.
O antimarxismo e o anticapitalismo, para Hitler, o marxismo era produto do pensamento judaico, uma vez que Marx era judeu e propunha a luta de classes. O capitalismo só iria agravar as desigualdades. Ambos atentavam contra a unidade do Estado. E por último, a característica do nacionalismo. Para o nazismo, as humilhações surgidas com o Tratado de Versalhes deveriam ser destruídas. Deveria ser construída a Grande Alemanha, que constituía o agrupamento das comunidades germânicas na Europa, como a Áustria, os Sudetos e o Danzig. Irei falar agora sobre os principais líderes nazistas. Adolf Hitler, sem dúvidas, foi o principal líder nazista no mundo. Colocou em prática seus ideais, principalmente após se tornar presidente alemão. Por ter matado milhões de judeus e encabeçado um dos regimes mais cruéis da humanidade, muitos rotulam equivocadamente que Hitler era desprovido de inteligência e também precipitado. Entretanto, Adolf Hitler era extremamente inteligente, considerado como um gênio da oratória. Conseguia durante seus discursos fazer a leitura da plateia e persuadi-los com grande eficiência. Outra característica marcante foi seu perfil estrategista, o que possibilitou um grande avanço do exército nazista. Joseph Goebbels foi o político alemão responsável por elaborar propaganda nazista. Se Hitler conseguiu convencer tanta gente, muito se deve às técnicas de comunicação de Goebbels. Seja na televisão, seja no rádio, toda a programação pública alemã era minuciosamente pensada e articulada de maneira a enaltecer o líder totalitário. Por esse motivo, Joseph Goebbels foi um homem de confiança de Hitler por muito tempo, alcançando o posto de um dos principais líderes nazistas naquela época. Hermann Göring. Ocupando o cargo de chefe militar da Força Aérea, Göring também tinha autonomia para tratar de assuntos econômicos e manobras militares terrestres. Considerado como o braço direito de Hitler, sua representatividade era tamanha que chegou a ser designado em 1939 como presidente sucessor, caso Adolf Hitler morresse. Sobre o símbolo do nazismo. Desde que surgiu como uma liderança política, Hitler defendia dentro do partido a criação de um símbolo do nazismo, que conseguisse representar todos os seus objetivos ideológicos. Foi a partir de então que readaptou um símbolo já conhecido pela humanidade, a suástica. A suástica não é exclusivamente do nazismo, é uma simbologia que já estava presente em várias culturas de todo o mundo e em cada lugar tinha o seu significado e representatividade. No nazismo, a suástica era o símbolo protótipo dos invasores brancos. Segundo as próprias palavras de Hitler, a explicação da bandeira no nazismo era a seguinte: nós, nacionalsocialistas, víamos a nossa bandeira como a materialização do nosso programa partidário. O vermelho expressava o pensamento social subjacente ao movimento. O branco, o pensamento nacional. E a suástica significava a missão que nos cabia, a luta pela vitória da humanidade ariana e, ao mesmo tempo, pelo triunfo do ideal do trabalho renovador, que é, em si, e sempre será antissemítico. Agora eu vou falar sobre o Holocausto Nazista. O Holocausto Nazista foi o genocídio de aproximadamente 6 milhões de judeus no decorrer da Segunda Guerra Mundial, sendo considerado o maior assassinato em massa do século XX. Toda essa barbaridade foi protagonizada exclusivamente pela ideologia nazista, a qual tinha um programa sistemático de extermínio étnico. Os extermínios não eram restritos no território alemão, ou seja, à medida que o exército de Hitler avançava e conquistava novas terras, milhares de judeus, ciganos, comunistas, prisioneiros de guerra, poloneses e deficientes físicos e mentais eram mortos sem chances de defesa. O Holocausto teve início em 1941, pois os alemães queriam aniquilar a elite intelectual polonesa, judia e não judia, bem como levar cidadãos poloneses e soviéticos para o trabalho forçado na Alemanha e na Polônia ocupada,
onde eles trabalhavam como escravos e muitas das vezes até morriam sob terríveis condições. Começou a ter indícios do fim do Holocausto em 27 de janeiro de 1945, quando o Exército Vermelho libertou Auschwitz, o maior e mais terrível campo de extermínio dos nazistas. Mas o fim realmente veio acontecer no dia 8 de maio de 1945. Agora eu vou falar sobre a diferença entre o nazismo e o fascismo. Tanto o nazismo na Alemanha como o fascismo na Itália são regimes totalitários que surgiram num cenário pós Primeira Guerra Mundial, com ideologia opressora. Podemos considerar como uma das maiores diferenças entre o fascismo e o nazismo a origem de cada movimento. O nazismo nasceu das classes operárias, enquanto o fascismo surgiu nas camadas da elite italiana. É válido destacar também que, inicialmente, o fascismo não era antissemitista, ou seja, ele não era contra os judeus. Ele se tornou um regime de caça aos judeus só quando Mussolini, o líder fascista italiano, se declara aliado a Hitler. E outra grande diferença se ressalta pelo caráter bem mais cruel apresentado pelo nazismo. O fascismo também perseguia os seus opositores. Porém, o nazismo fazia esse tipo de perseguição de forma muito mais covarde e desumana. Desse modo, podemos afirmar que o regime nazista foi responsável por muito mais mortes do que o regime fascista. Como já dito, o regime nazista que vigorou na Alemanha ocorreu no período da Segunda Guerra Mundial, que representou um grande conflito entre diversos países que estavam diante de uma grande crise econômica, política e social. E essa crise foi adquirindo grandes proporções após a Primeira Guerra Mundial. Os países envolvidos na Segunda Guerra Mundial constituíam dois grandes grupos: os aliados, formados pela Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, e o eixo, constituído por Alemanha, Itália e Japão. Todos os países envolvidos possuíam pretensões imperialistas e, portanto, lutavam por poder e a conquista de territórios. Assim, com o intuito de conquistar territórios e se tornar a grande potência mundial, a Segunda Guerra Mundial começa no momento em que o exército de Hitler invade a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939. Esse território lhes pertencia antes da Primeira Guerra Mundial. O nazismo e a Segunda Guerra Mundial terminaram em 1945, ano em que Hitler morreu. Nesse mesmo ano, os Estados Unidos lançou as bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e 3 dias depois de Nagasaki, respectivamente nos dias 6 e 9 de agosto de 1945. Esperamos que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado por assistir.